Após as declarações do presidente Lula sobre Israel, que têm ecoado em todo o mundo, diversos líderes religiosos têm se manifestado. O pastor Silas Malafaia expressou indignação e mandou um recado para Lula: arrependa-se depressa disso que você falou, ou seu fim será trágico. Nenhum líder mundial na história ousou comparar o Holocausto, que é uma mancha na história da civilização humana, com qualquer outra guerra. Que vergonha! Lula envergonha o povo brasileiro diante do mundo. Mas eu quero aqui, em nome da maioria do povo brasileiro que é cristão, pedir perdão ao povo de Israel e aos judeus do mundo. O que ele falou não representa a nossa opinião e nós repudiamos essa fala idiota. E eu quero dirigir uma palavra a Lula, citando a palavra de Deus que eu creio. O Salmo 19:9 diz que os juízos de Deus são verdadeiros e justos juntamente. E o Salmo 89:14 diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Diante dele, verdade e misericórdia. Lula, se você não se arrepender dessas asneiras que você falou, o seu fim será trágico. Fica aqui o meu protesto e o meu repúdio a uma palavra idiota como essa. O pastor Marco Feliciano, envergonhado com a fala de Lula, pede desculpas ao povo de Israel. Eu sinto vergonha neste momento ao comentar a fala absurda do presidente do Brasil, Lula, sobre o Estado de Israel. Suas falas são reprováveis, irresponsáveis, indignas e merecem todo o nosso repúdio. A comparação de Israel com o Holocausto, sofrido por eles na Segunda Guerra Mundial, não é somente ofensiva, ela é criminosa. 6 milhões de judeus foram torturados e mortos nos campos de concentração por um ser inescrupuloso, boçal, possuído por demônios, Adolf Hitler. Na guerra provocada pelo Hamas, que tomou Israel de assalto, assassinou bebês, estuprou e matou mulheres e sequestrou vidas, Israel apenas exerce o seu direito de defesa e defesa do seu povo, que foi brutalmente desrespeitado e assassinado com requintes de crueldade. Eles foram retirados à força de suas famílias enquanto comemoravam um feriado judaico. Por que Lula, tão amigo do Hamas, não os questionou perguntando por que não libertam os prisioneiros? Por que ele não exige que eles entreguem suas armas para pôr fim a esta guerra? Se Lula está tão preocupado com as vidas palestinas, por que ele não demonstra a mesma preocupação com as vidas judias que estão em cativeiro? Simples, porque sua real preocupação não é com vidas, mas sim de que lado estão morrendo. Lula demonstra todo o seu antissemitismo, pois ignora as vidas judias enquanto defende um grupo terrorista que foi capaz de assar uma criança viva, que foi capaz de mutilar crianças para que seus pais vissem, assistissem. Se tem alguém aqui que pode ser comparado ao austríaco de bigode esquisito, esse alguém não é Israel. Minhas sinceras desculpas ao povo de Israel. O senador Magno Malta chama Lula de mentiroso e diz que ele feriu a Constituição e chama os deputados e senadores para o impeachment. Bem, gente, em mais um ato insano, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ventríloco dos globalistas, dos comunistas, daqueles que querem um governo ditatorial para o mundo, está escrito no Apocalipse e nós sabemos bem em que isso vai resultar, mas o ventríloco que está a serviço do comunismo no mundo chega e conta uma grande mentira no Egito, que num primeiro momento condenou os ataques do Hamas a Israel como um grupo terrorista. Mentira, toma vergonha nessa sua cara. Você nunca chamou o Hamas de grupo terrorista? Vocês passaram o pano no primeiro momento. Era só uma organização se defendendo, como vocês tratam o MST aqui no Brasil. E logo em seguida condenaram a defesa de Israel. Israel para vocês não pode se defender. Vocês formam um grupo no mundo que querem a destruição de Israel. E agora no imbróglio diplomático que você não está preocupado, mas nós brasileiros estamos, porque nós é que estamos passando vergonha, você então vai lá e compara Israel a Hitler, que promoveu o genocídio de milhares de judeus no mundo. Vai aqui o meu repúdio e o repúdio da Constituição brasileira e dizer ao senhor presidente do Congresso Nacional, dizer aos senhores senadores, senhores deputados federais, que isso cabe cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou
comprometendo-lhe a neutralidade. Eu não posso esperar nada disso, desses poucos neurônios desse cidadão, como não podia esperar da Dilma, quando ela faz um discurso na ONU dizendo também, na época do ISIS, ou seja, do grupo armado islâmico, grupo terrorista, que a ONU deveria se aproximar. Olha, isso é crime na Constituição brasileira. Estamos vivendo um Estado democrático de direito, senhores ministros da Suprema Corte. Qual a atitude que nós vamos tomar? Eu sei que o impeachment de um presidente cabe ao Congresso Nacional. Lamartine Pozzella convida os brasileiros para orar e pedir a Deus para não trazer consequências sobre a nação. O presidente do Brasil faz discurso desastroso, comparando o Hamas com Israel. Queridos, nós precisamos orar porque há uma promessa de Deus: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos que orar e pedir a Deus perdão por essa declaração do nosso mandatário maior e pedir que Deus não traga consequências para o Brasil, porque o Brasil não pensa assim. A maioria do povo brasileiro, e especialmente o povo cristão, sabe que Israel não se compara com Hamas, que Israel é uma nação democrática e que quer permanecer com o direito de ter liberdade de viver. Alguns apoiadores de Lula manifestaram sua indignação após fala do presidente. Luciano Huck escreve: "Sou judeu. Defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. Sou um democrata. Sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém, a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui para a paz." A ex-atleta e atual jornalista Ana Paula responde à postagem de Luciano Huck: "Você nunca esteve contra o extremismo apoiando quem você apoia, Luciano. Lula é Hamas e Hamas é Lula. Lula é Irã. Lula é Hezbollah. Lula é Maduro. Lula é Daniel Ortega. Lula é Fidel Castro. Lula é amigo de ditadores. O dia de hoje tem a sua digital." Tabata Amaral, apoiadora de Lula, escreve: "Lamento profundamente o comentário feito hoje pelo presidente Lula. Comparar a guerra atual ao Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime nazista, é errado e irresponsável. Precisamos sim de um cessar-fogo urgente na Palestina e da liberação dos reféns israelenses. O número de vítimas é inaceitável. Mas falas como essas só alimentam com mais ódio essa tragédia e nos afastam de seu fim."